Meu iPhone 12 Pro quebrou com 3 meses de uso. E como isso se tornou um testemunho, você vai precisar assistir até o final para você entender. Mas pode ter certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu não ia gravar esse vídeo, ele nem estava nos meus planos. Mas a gente entende, sabe, que os planos de Deus, eles são muito maiores do que os nossos. E eu acordei ontem muito chateada, muito mesmo, porque quem faz conteúdo, quem grava pra internet, sabe a importância de se ter um bom equipamento para você ter uma boa qualidade de vídeo, de som. E quando eu vi que o meu telefone ele não ia voltar a funcionar, eu fiquei muito triste. Ontem ele podia ser um dia muito bom e muito ruim. No final do dia, meu marido até me perguntou: amor, como é que foi seu dia? E eu falei, ele foi muito bom, mas ao mesmo tempo foi muito ruim. Porque eu vivi momentos em que eu estava muito triste por conta do que tinha acontecido, mas momentos muito bons também por conta daquilo que Deus tinha falado comigo. E é isso que eu vim compartilhar com vocês. Hoje de manhã, quando eu acordei e vi que o tempo estava bom, eu decidi caminhar, aqui perto de casa mesmo. Só que quando eu tava me arrumando, tô até ainda com a roupa aqui de academia, porque eu cheguei e já vim logo gravar, falar com vocês aquilo que tá bem fresco aqui no meu coração, no meu espírito. E antes de ir caminhar, quando eu tava me arrumando, eu fui ler um versículo, Salmo 23, escrito por Davi. E no verso 4 ele diz: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, eu não terei medo de nada. E naquele momento eu perguntei pro Espírito Santo: como não ter medo de nada? Como não ter medo diante de situações que são difíceis a gente enfrentar? Sabe? Talvez você vai parar pra pensar: poxa, mas foi só um celular que quebrou. Mas o celular na minha vida representa muita coisa, porque eu trabalho de casa, eu atendo pessoas, né? Eu trabalho com clientes de social media, eu cuido das mídias sociais da igreja e eu acabei de fazer esse canal aqui no YouTube. Então, o meu celular, que foi um investimento para tudo isso na minha vida, não era simplesmente um bem para usar como um luxo, ele se tornou algo importante para mim. E quando eu vi que ele quebrou, aquilo me assustou, aquilo me preocupou demais. E eu fiz essa pergunta para o Espírito Santo naquele momento, porque aquele versículo bateu muito forte assim no meu coração. Como não ter medo? Como que Davi, ele passava num vale, como um vale de sombra da morte, e ele não tinha medo? E a resposta veio no próprio versículo, pois diz: pois tu, ó Senhor, estás comigo, me proteges e me diriges. E o Senhor respondeu aquilo para mim, que é a certeza que nós precisamos ter de que Ele está com a gente, independente da situação, sabe? Esse canal tá muito recente, eu fiz esse canal agora no YouTube e Deus tem me direcionado a fazer ele, não é algo que nasceu simplesmente no meu coração. E eu sei que às vezes as pessoas não entendem, eu já tive muitas crises com isso. Ontem mesmo eu estava conversando com o Espírito Santo sobre algumas situações, né, que estavam me dando um medo, como Davi estava naquela situação. E eu perguntei para Deus: Senhor, como vai ser agora? Sabe? O meu celular foi um investimento. Foi algo que eu comprei pensando não só no meu canal, porque na época que eu comprei o celular nem tinha ideia do meu canal, mas principalmente no canal da igreja, que eu comecei há pouco tempo, tô me dedicando, e que muitas vezes eu hoje me vejo sozinha realmente para esse canal, sabe? Vai ser até um pouco de desabafo com vocês esse vídeo. E ontem eu falei isso com Deus, eu falei: Senhor, como fazer agora? Se o meu celular, que era o único celular que eu 100% podia contar, que eu podia ter certeza que era o único celular que eu tinha para seguir com esse projeto, eu não tenho mais. E aí ontem, no meio dos meus medos, das minhas perguntas, das minhas inquietações, o Espírito Santo ele me respondeu assistindo um podcast. Eu estava ouvindo sobre Moisés, o texto de Êxodo capítulo 4, quando Moisés ele se vê diante de uma situação difícil e ele pergunta para Deus como vai ser dali para frente. E Deus dá uma resposta para ele, mostrando para ele que não vai ser quando as coisas estiverem no controle da mão dele, vai ser quando as coisas não estiverem, sabe? Então eu queria deixar esse conselho para você: fique em paz quando você não tiver o controle das situações, porque muitas vezes o sobrenatural de Deus acontece justamente quando o controle não está nas nossas mãos. E aí agora deixa eu te contar um testemunho. Esse celular que eu tô gravando é um Motorola One, um celular antigo que eu nem lembrava que eu tinha ele. E nessa semana, deve ter uns 5 dias mais ou menos, eu comentando com meu marido aqui em casa, eu não lembro que a gente tava comentando sobre celular, e aí ele abriu a gaveta e falou assim: tem esse aqui. Aí eu falei: mas esse eu nem sabia que esse celular tava aqui. Ele falou: esses dias eu mexendo aqui na gaveta, eu achei. E a gente achou que esse celular tivesse ruim. E eu testei ele de todas as maneiras e o celular está funcionando de maneira perfeita. E melhor, olha a qualidade desse vídeo.
sabe? A minha maior preocupação, que era a qualidade do vídeo, que era conseguir gravar pro YouTube, Deus proveu antes mesmo de eu saber que eu ia precisar. Porque Deus, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das situações que nós vamos passar. Então, sabe aquela frase, busca primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas? Deus já tinha acrescentado esse celular na minha vida antes mesmo de eu saber que eu ia precisar. Eu só tinha que buscar o reino, eu só tinha que confiar, eu só tinha que entender que Ele estaria no controle de todas as situações. E uma coisa que você não pode esquecer, continua tendo fé, continua acreditando que Deus pode fazer, sabe? Eu continuo acreditando que Deus pode fazer meu celular voltar a funcionar, ou que Deus pode me dar dinheiro para eu conseguir consertar o meu celular. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai prover. Mesmo sendo com o celular ou sem o celular, por quanto tempo eu vou ficar sem ele ou não, mas eu sei que Deus vai prover. E você precisa ter essa fé no seu coração. Independente das circunstâncias, Deus continua provendo. Eu tava hoje, quando eu fui caminhar e eu fui gravar um story com esse celular, olha como nós somos, né? Eu nem tinha ainda tentado gravar com esse celular, porque eu já estava partindo do pressuposto de que a imagem ficaria ruim, que não daria pra usar. E hoje, na hora que eu fui caminhar, eu falei, eu vou testar gravar um story. E quando eu vi a qualidade, eu falei lá no Instagram, gente, repara bem na qualidade dessa câmera, repara bem em como está a imagem desse vídeo que eu tô gravando pra vocês, porque isso é um testemunho. Então começa a reparar naquilo que você já tem nas suas mãos, naquilo que você tá vivendo, porque em tudo Deus vai nos ensinar algo, sabe? Até na quebra do meu celular, Deus tá me ensinando coisas muito profundas. E que seja assim com você também, que nas situações difíceis que você está passando, Deus te ensine coisas muito profundas. E agora eu tô partindo para outro desafio, que é editar esse vídeo nesse celular ou no computador. Eu tenho muito tempo que uso iPhone, então eu nem lembro como é que mexe em muita coisa do Android. Mas se você está assistindo esse vídeo agora é porque eu consegui. Então bota aqui nos comentários. Eu também vou conseguir enfrentar os meus desafios e vencer, sabe? Que eu e você, a gente consiga vencer nos nossos desafios, vencer as situações que nós estamos passando, mesmo que elas pareçam ter saído do nosso controle e talvez até tenham saído realmente, mas que a gente tenha certeza que elas nunca saíram do controle de Deus. E por último, mas não menos importante, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal para que essas verdades que Deus tem compartilhado ao meu coração, de maneira tão simples como foi esse comentário que eu recebi, possam chegar a outras pessoas e elas também sejam abençoadas por Deus, porque esse é o desejo do meu coração. Então se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, deixa o seu joinha aqui, deixa o seu comentário, vamos interagir, vamos conversar e que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo!